Oi galera, tudo bem? Vem cá, me responde uma coisa. Quem aí já prometeu mudar um hábito e falhou bonito? Levanta a mão. Pois é, quem nunca, né, Fernanda? Hoje o Tá Ligado na Cidade é pra gente saber por que é tão difícil começar e principalmente manter um hábito novo. Seja acordar mais cedo, largar o celular ou aprender a falar não. Essa missão é desafiadora, mas não impossível. Vamos trocar essa ideia com os nossos convidados, o psicólogo Igor Ribeiro e a empresária Camila Vieira, para entender o que ajuda a seguir firme, sem coach e sem fórmula mágica. E o quadro Tá na Rua vem com um gostinho de mudança também. O repórter Vitor Krigor passou o microfone para a repórter Luísa Minas, que já chega perguntando para as pessoas como elas lidam com as mudanças. No quadro Atividade Legislativa, vamos conhecer um novo projeto que quer reforçar o combate ao fumo em espaços públicos da cidade. Então se prepara para uma conversa sincera, leve e cheia de insights. A partir de agora, fica com a gente. O Tá Ligado na Cidade tá no ar. Mudar de hábito é tipo começar a correr, né, Bruno? No começo dói, mas depois vicia, não é mesmo? Pois é, eu sei disso, sei bem disso. E você já tentou mudar de hábito, percebeu que no caminho a coisa desandou? Pois é, nesse episódio do Tá Ligado, o assunto é que esse desafio todo mundo já encarou. Trocar o velho costume por um novo. E o melhor, essas mudanças, mesmo pequenas, podem gerar grandes transformações. Ao longo do programa, vamos entender por que a gente trava no meio do caminho, o que pode ajudar a seguir firme e como o ambiente ao nosso redor também influencia nessa missão. E para trocar essa ideia com a gente, estão no estúdio o psicólogo Igor Ribeiro e a empresária Camila Vieira. Sejam muito bem-vindos, viu? Tá Ligado na Cidade, gente. Obrigado pelo convite. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Bruno, eu acho que não tem como a gente não começar sobre as mudanças de hábitos deles, né? O que mais recente vocês fizeram na vida de vocês aí, de mudanças de hábito, que vocês podem contar? No meu caso, né, a gente até conversou disso um pouquinho antes, vim aqui, né, porque eu nunca fiz algo do tipo, né, de falar em vídeo e tal. Até eu trabalho na clínica, né, online, então eu já estou acostumado com uma forma de falar sobre psicologia, né, de como conversar sobre esse assunto. E então está sendo uma mudança de hábito para mim vir aqui conversar de uma forma diferente. Que legal. Bom, no meu caso, eu acho que foi um combo do final do ano passado para agora, assim. Eu morei os últimos 10 anos em São Paulo e aí, por uma série de questões, mudei para São Paulo, voltei para morar em São José, então foram uma série de mudanças de ambiente, de casa, até de hábitos do dia a dia. E recentemente também, né, decidi aí abrir minha empresa, que é uma pancada de novas coisas e novos hábitos que eu tenho que criar para poder tocar isso. Então, é muita coisa, a ideia é buscar sempre a consistência para manter esses hábitos, né, que eu acho que é a parte difícil. Pois é, exatamente. A consistência, Bruno, né? Pois é, e eu pergunto até pro Igor, né, que é psicólogo, como que essas mudanças as pessoas podem ou tem como se preparar para essas mudanças também? Como é que é? Se para muitas pessoas ela é lenta e gradual, ou às vezes acho que como no caso da Camila também, mais de ser um punch assim, ter que mudar e trocando o pneu com o carro andando, como é que funciona essa mudança, falando da psicologia, né? A gente tem influências, né, que vêm da gente mesmo, né, como a nossa personalidade, né, as influências internas, personalidade, as suas crenças, né, e tem as influências externas, que são o ambiente que você está, né, o contexto. Então, a questão da sua zona de conforto é mais assim, né, o que é um hábito? Um hábito é uma coisa que você faz recorrentemente, a ponto do seu cérebro, para poupar energia, deixar acontecer sem você pensar muito sobre. Né? Então, quando você faz aquele comportamento pela primeira vez, você pensa, né, nas etapas, o que você tem que fazer e qual é a recompensa. Depois de um tempo, você faz no automático. Você não pensa muito sobre, você só faz o que você já está acostumado. Então, o problema, né, do hábito é que depois de quebrar ele vai ser mais difícil, né? Porque você já está acostumado a fazer, né? A sua zona de conforto não é necessariamente a recompensa mais, é só você estar fazendo aquilo sempre.
Exatamente. No caso da Camila é totalmente diferente, porque a mulher, além de mãe, saiu depois de São Paulo, depois de 10 anos, veio pra cá, pra São José. Você é de São José, né? Você nasceu aqui, Sim. foi pra uma cidade. Como é que foi toda essa mudança? Teve uma rede de apoio que eu acho que é essencial aí pra toda essa mudança também, né? Ter esse apoio do amigo, né? Do colega ali, né? Que eu acho que é essencial, né? A grande questão do retorno de São José, eu acho que foi por uma questão até do meu agente de mudança ter sido a minha filha. Então, eu fiquei grávida, ela nasceu e os meus hábitos mudaram por conta dela. Às vezes a mudança de hábito não é uma coisa só que você decide, é o entorno ali que vai fazer com que você mude. Então, eu estava numa cidade, eu morava num bairro legal, era tranquilo, mas era São Paulo. Então, a minha filha, eu fiquei pensando, poxa, a gente ia muito para bar, a gente ia para balada, agora o rolê mudou, então a gente tem que pensar em restaurante diferente, poxa, tem área kids, não tem. E aí veio essa mudança, e eu acho que se o meu marido, no caso, não concordasse, ele nasceu lá, ele ficou 30 e poucos anos morando lá. Olha só. Então, assim, se ele não me apoiasse nisso, se ele não mudasse os hábitos dele junto comigo por conta da nossa filha, ia ser muito mais difícil. Então, a gente entrou nessa junto e eu acho que isso se tornou mais leve, porque os dois acabaram ficando muito animados para fazer esse retorno aqui para a cidade. Seu marido morava em São Paulo e veio para cá. Então é uma mudança de hábito dupla aí, né? Para ele também. Foi a né? família inteira, foi um combo. Bruno, o papo tá muito bom, mas a gente vai ter que fazer uma pausa aqui, mas a gente continua, tá? Porque a gente só precisa chamar agora o quadro Tá na Rua. A gente também tem uma grande mudança aqui, né, Bruno? Pois é, tem uma mudança na reportagem, né? Hoje o repórter Vitor Krigor dá o seu microfone, passa o bastão para Luísa Minas e ela tenta descobrir das pessoas como elas lidam com as mudanças de hábito. Vamos ver juntos? Vamos lá. Fala galera, eu sou o Vitor Krigor, eu sei que vocês já me conhecem, eu tô sempre aqui pelas ruas da cidade, batendo um papo, ouvindo história, tomando sol na cara por vocês. Mas eu quero saber o seguinte, e se de repente esse quadro fosse apresentado por outra pessoa? Bom, a gente sabe que mudança de hábito não é nada fácil, mas significa que coisas boas estão por vir, né? Então por isso Tá na Rua de hoje é comigo, Luísa Minas. Peraí, eu também, Vitor Krigor, e a gente acha que pode falar sobre mudança de hábitos. O que você acha? Eu acho que é justo, afinal de contas a gente vai saber da galera se eles curtem passar por esse processo, então bora lá. Bora lá. Como que foi você ter uma filha? Qual que é a mudança de hábito de antes de ser pai e depois de ser pai? Muda tudo, né? A gente tem a nossa rotina ali individual e agora é coletivo e a gente precisa fazer todas as rotinas dela, as atividades dela. Eu fico com ela na parte da manhã normalmente, venho para a praça para brincar. Então muda bastante, mas é uma mudança muito gostosa e prazerosa. Maravilha. E a gente sabe também que criança muda de hábito o tempo todo também. E como que você, como pai, administra ali as mudanças das fases e tudo mais? A gente está sempre buscando se orientar, né, de como fazer da melhor forma possível para lidar com as mudanças do dia a dia, com as rotinas ali das mudanças das idades. É buscar orientação e dar sempre muito carinho, muito afeto, muito amor. Vocês estavam me contando que vocês passaram por uma mudança recente aí, né, vindo para São José. Como é que foi isso? Não é muito recente, uns 8 anos, 10 anos, eu acho. 9. Ela sempre me corrige. Foi uma adaptação porque morávamos em São Paulo, nós criamos os filhos lá. E aí cresceram e saíram de casa, né? Essa adaptação de vir para São José dos Campos, como foi? Sentiu muita diferença? Vocês falaram que moravam em São Paulo, né? Cidade agitada, não para nenhum momento. Como foi vir para uma cidade do interior, um pouquinho mais calma? Como que foi? Foi maravilhosa. Foi muito gostoso, mudança. muito Nossa bom, Senhora. muito bom. Estendeu nossa vida. Que lindos, Muito olha só, fofo, muito gente. bom. Prova que dá pra gente se adaptando aos costumes um do outro, né? Com Pra fazer dar certeza, certo, não é, é Luísa? isso. Aham. De adaptação. Até hoje estamos adaptando, né? O segredo é se conhecer e, né, rolar aquela química ali pra conseguir conciliar conforme os anos. Na verdade, no começo tinha química, agora já não tem tanto. Ah, tem sim, olha que coisa linda. Olha aqui, Aham. combina até com o que fala. Eu achei que tem química, vocês acharam? Vocês estavam falando que cada um veio de um cantinho do Brasil e se encontraram aqui em São José. Então como é que foi isso? Lidar também com as diferenças, né? Você lá do Sul, ela do Nordeste, como é que foi isso?
Ah, acho que foi bem tranquilo, na verdade, porque ela morava em São Paulo desde pequena. E eu também, quando eu conheci ela, já tava ali há algum tempo também. Então a gente já tava meio que paulista, assim. Então foi tranquilo aí. E hoje em dia vocês, né, provavelmente devem ter ali os conflitos do dia a dia e tudo mais. Como que vocês... perguntar isso. A pergunta que não quer calar, o que é o hábito de cada um? O que é o hábito pra resolver os conflitos como casal? Pra resolver os conflitos, eu acho que conversa é muito importante, né? Sim, sempre conversar bem, o que tá incomodando no outro e tentar ver como cada um pode se encaixar, melhorar pra... É entender o lado da outra pessoa. Isso, exatamente. Mas rola um exposed, assim, tipo, aperta a pasta de dente por cima, algo do tipo? Tem alguma coisa que vocês podem compartilhar com a gente? Uma dica, caso vocês forem morar junto, cada um tem o seu banheiro. Eu acho que isso já evita muitas brigas. Maravilha. E você não sai nulo, não? Eu tenho um problema com ela, que é ela pega minhas coisas e esconde pela casa inteira, eu não acho nada. Ai, meu Deus, espero que a gente não tenha criado uma Gente, crise aqui é com o melhor a casal. gente Vamos passar parar. Vamos para a próxima resposta, porque a gente já causou muito atrito aqui. Gente, estamos aqui com a Ana Carolina e ela tava já contando pra gente que passou por alguns momentos ali de mudança. Então, Ana, conta pra gente como que foi esse momento. Bom, em 2014 eu estava no meu último ano de faculdade e aí decidi me casar também. Então tava aquela loucura de TCC, finalização do curso. E planejando o casamento. Planejando o casamento, Meu Deus, que Fica loucura. em cima de tudo, né? E aí depois, como é que foi lidar com essa nova vida, né, ao lado de uma outra pessoa e também trabalhar nessa área, né? Olha, é difícil, né? Porque até então o conforto da casa dos pais, querendo ou não, é diferente. Depois, né, a vida a dois é uma novidade também. Então, ter que fazer tudo, aquele negócio de se você não congela a carne, você não come, né? Então, foi bem difícil, mas graças a Deus deu tudo certo. Quero saber o seguinte, qual é a dica que você dá pra galera que tá nos assistindo de como sobreviver a essa maratona de adaptações? Olha, organização, né? Organização e acho que também a saúde mental é muito importante, né? Então, a prática de uma atividade física, alimentação saudável também é importante pra gente manter tudo mais equilibrado e se organizar. Eu tô mudando meus hábitos, mas tem alguém que vai mudar os hábitos também. É a nossa querida Luísa Minas, que a partir de agora assume o Tá na Rua. É isso aí, gente. Eu vou tentar aqui trazer toda essa simpatia do Vi pras ruas e continuar pedindo a opinião da população, da galera. E Vi, você tá sempre convidada a estar aqui comigo, viu? Não pensa que você fugiu, não. Mas é isso, gente. Devolvo aí pro estúdio perguntando. Vocês já passaram também por alguma mudança de hábito que impactou? Como é que vocês lidaram com isso? Beijão, pessoal. Até semana que vem. Tchau. E aí, Bruno? Primeiro que eu amei, a gente amou essa dupla, que volte sempre ao Tá Ligado, né? Por favor. E muito bem-vinda, Luísa Minas, né? Ao Tá Ligado oficialmente. Pois é, bem-vinda, Luísa. Eu também tô falando em mudança de hábito, né? É uma mudança de hábito pra mim também estar aqui no Tá Ligado. Eu tô, né, depois de tanto tempo aí sair do esporte, né, do Hora do Esporte, agora tô aqui junto com você no Tá Ligado. É isso. A minha mudança de hábito, eu acho que agora é retomar, na verdade, ó, a constância de voltar a fazer exercício físico, alimentação, que não deixa de ser uma mudança, ó, né? Ali, ó, virar a chavinha na cabeça é um pouco difícil. A gente vai passar essa bola para os nossos convidados aqui de hoje, né, Bruno, que é aqui no estúdio, psicólogo Igor Ribeiro e a empresária Camila Vieira. Igor, eu queria que você comentasse um pouquinho do que a gente assistiu aqui, né, as pessoas que vão lidando, né, com a mudança de ter um filho, com a mudança no relacionamento, né, com o passar do tempo, uma mudança muito brusca de ter que casar, né? Eu queria que você comentasse dessa constância, né? Como que a gente consegue ter essa constância num hábito, né, quando a gente adquire na nossa rotina? A constância é a parte mais difícil, né? Você começa, aí depois você vai desanimando, né? Acho que a principal coisa que você tem que fazer, inicialmente, é entender o porquê que você quer esse hábito, né? Entender o que ele significa para você, entender o que ele significa para as pessoas ao seu redor, né? Se você realmente vê sentido naquele seu hábito que você está tentando começar, né? Aquele comportamento que você está tentando inserir na sua vida. Né? Tem que ter um momento de autorreflexão ali inicialmente para você ver realmente sentido naquilo. Então, além dessa autorreflexão inicial, você poder, né, que eu falei, tem a parte de influência externa. Apesar de parecer que é uma coisa que a gente não tem controle, muitas vezes não temos, mas tem coisas que a gente pode fazer para ajudar, né? Então, por exemplo, um exemplo assim de uma pessoa que quer comer menos doce, né? Ela quer diminuir o consumo de doce e tudo mais. Se
Se você estiver num ambiente que tem muito doce, continuar comprando muitos doces, obviamente vai ser mais difícil você abrir mão desses doces, né? Então, se você começar a comprar menos, tirar isso, e entra também, por exemplo, as pessoas que estão ao seu redor. Se a pessoa que está ali com você conhece o seu hábito e ela não ajuda, ela faz coisa que prejudica, que faz com que você se sinta desmotivado, conversar com essa pessoa, né? Deixar claro para ela o que está acontecendo, que você quer manter aquele hábito, né? São esse tipo de coisa que você pode fazer. Muito bom. Depois a gente vai querer saber da Camila, o que ela fez aí nessas mudanças, né? Tanto de cidade, ser mãe, profissão. No próximo bloco, né, Bruno? Pois é, no próximo bloco, então, a gente retoma esse papo sobre mudanças de hábitos. Segura aí. A gente volta já. Já de volta com o Tá Ligado na Cidade e hoje a gente está falando sobre mudança de hábito. E para a gente ter esse papo aqui no programa, estamos recebendo hoje o psicólogo Igor Ribeiro e a empresária Camila Vieira. Igor, a gente estava conversando, né, falando um pouquinho no off, ainda puxando um gancho do vídeo na rua. Uma moça falou da questão de preparar o psicológico, né, a mudança, né, essas mudanças de hábito. Muitas vezes o vício até em cigarro ou doce, que também é um hábito, mas é uma coisa um pouquinho mais agressiva, talvez. Como preparar a saúde mental para essas mudanças de hábito, desde a mais simples até a mais complexa, né? Que sejam o cigarro, o doce, enfim, as outras coisas. Que nem você falou, o vício e o hábito, né? O vício ele foi um hábito que você já não consegue fugir tão facilmente, né? É aquilo que já, né, alterou a química do seu cérebro, você já está dependendo daquilo de uma outra maneira, né? Não é mais só uma questão de um costume. Mas, para se preparar, né, é meio que a mesma maneira ali de você se preparar para tentar abandonar um hábito ou criar um novo, né? Então, existem formas, né? De novo, cada um é cada um, tem coisa que vai funcionar para um, não vai funcionar para outro, mas, né, uma das coisas que você pode fazer, que parece bobo, mas é muito importante, é você imaginar as etapas que você vai ter que passar, né? Começar e não pensar antes sobre vai atrapalhar. Então, você tem que pensar ali, por exemplo, se caso do cigarro, eu vou comprar menos cigarro, né? Eu vou começar a comprar cigarro sozinho, né? Sem ser a caixa. Se você quer uma coisa mais manual, você poderia pensar fazer uma agenda e anotando quando você tem uma recaída, quando que você está conseguindo, né? Você vê na sua estrutura do seu dia a dia o que está fazendo você ir bem e o que está fazendo você ir mal. Aí você consegue se adaptar, fazer umas estratégias, né? Fazer isso antes e principalmente entender, né, o seu hábito e o que aquilo traz para você, né? Todo hábito traz alguma coisa para você. Entender o que aquilo te traz e por que você não quer mais aquilo. É importante. Só reforçar, o nosso produtor até comentando, né? O que é a diferença entre hábito e vício? Qual que é a diferença? A diferença é que eu falei, o vício, ele já está preso em você. Ele está no seu cérebro ali, ele se acostumou daquilo, não é nem uma forma mais de comportamento, né? O hábito ali é um comportamento, o vício ele é uma alteração química no seu cérebro. Aquilo ali, realmente, você vai ter que fazer um esforço muito maior para conseguir sair daquilo. Legal. Então, antes de se tornar um vício, refletir sobre o seu hábito, né? Antes de se tornar um vício. Camila, e aí? Que artimanhas a senhorita teve que colocar aí na sua vida para ter essas mudanças, né? Não só de cidade, né? Mas como sendo mãe, tudo que a gente já comentou aqui. E agora, até em relação a uma profissão, né? Você passou teve várias experiências profissionais, né? E você está seguindo agora uma nova como empresária. Que ferramentas que você colocou aí na sua vida para ter essa constância, né? Nesse hábito novo. E vários hábitos, né? Também. Eu acho que, assim, eu faço terapia há bastante tempo. E isso me ajuda. Mas eu acho que o que me ajuda nessas mudanças de hábito que eu faço é assimilar isso a um propósito ou um objetivo maior. Então, por exemplo, eu falo que a minha filha tem uma série de várias temporadas. A temporada atual eu não quero que ela fique no celular. Então, assim, poxa, isso tem que ser um objetivo maior. Eu não quero que ela seja uma criança que fique o tempo todo no celular. Ela não assiste nada? Assiste, de vez em quando ela assiste. Mas eu não quero que ela fique viciada, que ela fique ali muito tempo. Então, poxa, é um objetivo maior. Eu não quero que ela fique nisso, então eu também não posso ficar. Então, acaba que eu sempre tentando assimilar objetivos maiores para essa mudança de hábito. Eu acho que uma mudança de hábito muito comum e na maioria das pessoas é tentar ter uma vida mais saudável, com atividade física. E eu recentemente, quando estava no verão, eu falei, não, eu vou na academia, estava acordando todo dia, no horário certinho e tudo mais, porque pensando, poxa, nos meus exames, em tudo, no objetivo maior, isso estava fazendo muito sentido.
Só que eu acho que tem uma coisa até que psicológica também, porque eu tava indo todo dia 6 horas. Aí começou o frio 6 horas da manhã. Não tem condição isso. Aí eu falei, e aí na minha cabeça eu tava falhando. Eu tinha outros horários que eu poderia ir. E eu comecei a perceber isso essa semana. Eu falei, cara, se eu for 8h30, que é o horário que eu tenho essa flexibilidade de ir, eu tô indo. Só que na minha cabeça eu estava falhando. E, às vezes a gente precisa se acolher também para ter essa mudança de hábito. Camila, você recentemente passou por talvez 3 mudanças que mudaram seus hábitos meio que de uma vez, né? Mudança de cidade, mudança de emprego e a maternidade, que é uma mudança também geral, né, da vida, principalmente quando a criança é pequenininha e, enfim, vai até pelo menos os 5 primeiros anos aí, vai. Qual delas foi, talvez, a que mais modificou você, a que mais mudou o seu entorno, tanto do que você fazia, do que você faz agora, enfim, esse hábito mesmo, essa rotina, qual das 3 mais mudou? A maternidade, sem pestanejar, é muita mudança, porque até no vídeo, né, o rapaz que é pai recentemente falou, cada fase do teu filho ali é uma fase que te requer hábitos diferentes. Nos primeiros 3 meses eu praticamente não dormia. Então, assim, o que eu tinha que fazer como escape para tentar descansar? E aí, depois mudou quando ela começou a se alimentar, começou a comer. Eu não comia muitas coisas muito saudáveis, só que a gente tem que ir nessa etapa da primeira infância muito do exemplo. Então, eu tenho que mudar o meu hábito para que a minha criança tenha também esses hábitos. E eu acho que vai até os 18, 19. Se fosse até os 5, estava bom. Mas eu acho que é uma mudança... E também, acho que a maternidade tem essa mudança no entorno e a mudança interna, tanto biológica, demora, sei lá, 5 anos para os hormônios voltarem. Os órgãos mexem, tipo, é muita mudança do entorno. Então, acaba que vai colocando graus de dificuldade diferente para essas mudanças de hábito. Mas... no contraponto, tem um motivo muito maior, né? Que a criança ali, você ter ali o final do primeiro ano, você lá na festinha de 1 ano e ver, poxa, eu consegui. E temos as mudanças do nosso dia a dia também, né, Igor? Que a gente precisa respeitar. Como é jogar o lixo no lixo, né? Não jogar coisas no vaso sanitário. Não é lixo no vaso sanitário, por exemplo. Não é jogar pra fora do carro, que é uma coisa que me irrita profundamente. A gente jogando coisa na janela. Onde fumar, não é pra fumar aqui, tem que fumar ali. Respeitar, tem esses processos, né? Canudinho, né? Não pode jogar mais não pode usar o canudinho mais de plástico, tem que usar canudinho de biodegradável, enfim. Como que a pessoa consegue também se adaptar a essas mudanças que são impostas, né, a gente na sociedade também? Nós vivemos em sociedade, como você disse, então a gente tem que ter pelo menos um pouco, né, de empatia pelo próximo, né? A gente tem que entender o hábito do próximo também, entender, né, se um ambiente está colocado que você não pode fazer uma coisa e você tem o hábito de fazer aquilo, assim, você tem que entender que o seu hábito não se sobrepõe ao que o outro, né, experiencia, vive, né? Ainda mais quando é questão de saúde, como lixo, cigarro, esse tipo de coisa, que são coisas que afetam não só, né, as outras pessoas, né, em sentidos emocionais e qualquer coisa que seja, mas afeta no sentido de saúde, né? Então tem que exercer essa empatia, né? Apesar do seu hábito estar ali, você tem que abrir mão dele quando necessário. É isso. Olha, tá muito bom o papo. Muitas outras mudanças, né, de hábito acho que a gente queria trazer aqui, mas o nosso tempo acabou, né, Bruno? Foi muito bom, né? Foi ótimo. Foi, para quem assistiu, tá querendo mudar algum hábito da vida, né, pôde se inspirar também nessa entrevista. A gente agradece vocês aí que engrandeceram aqui o nosso debate. Obrigada, Igor. Obrigada, Camila. Viu? Sejam sempre bem-vindos aqui. Mas o programa não acabou, viu? A gente vai para um rápido intervalo. E na volta tem o quadro Atividade Legislativa. Vamos conhecer um projeto que amplia a lei antifumo na cidade, incluindo mais espaços públicos na lista de áreas livres de cigarro. Já já a gente volta. Estamos de volta com o Tá Ligado na Cidade e agora é hora do Atividade Legislativa, aquele quadro que a gente mostra o trabalho da Câmara, né? Com o tema de hoje do programa, que hoje é mudança de hábito. Vamos ver, então roda a vinheta. Então, bora chamar o nosso colunista de hoje aqui, Lucas Guerra. Seja muito bem-vindo ao programa Tá Ligado, mais uma vez. Fernanda, tudo bem? Tá? Tudo certo. Fala, Bruno.
Tudo certo, Não Lucas. mudamos os hábitos porque eu tô de volta aqui. Olha aí, pois é, tá de volta. Mas é bom mudar também, às vezes, né? É bom, não, mas eu gosto de estar aqui também. Que bom, que bom. Você é sempre bem-vindo. E aí, o que você conta pra gente? A gente até comentou um pouquinho no programa sobre cigarro, né? Essas mudanças. E eu acho que o tema que você vai trazer pra gente é um pouco nisso, né? Eu vou falar um pouquinho de uma lei, na verdade nem é lei, na verdade, é um projeto em tramitação que está sendo debatido aqui na Câmara para mudar justamente hábitos que envolvem cigarro. Se a gente for para pensar lá atrás, quem nunca viu um programa da década de 80, né? Que as pessoas fumavam dentro do estúdio. Dentro do avião, gente, não consigo imaginar isso. As pessoas fumavam em restaurantes, né? Então, para tentar alterar um pouquinho mais o hábito de fumar e, quem sabe, desencorajar pessoas e crianças a fumarem, tem um projeto em tramitação aqui na Câmara que é para ampliar a proibição de fumar em alguns locais públicos, né? Seja ponto de ônibus, parques que são locais abertos, escolas, ou seja, áreas inclusive que tem crianças próximos, porque a criança pode até olhar e aquilo pode até startar um hábito na criança, né? Uma curiosidade, quem sabe. Então, é uma maneira da gente tentar ampliar e bloquear. Antes até desse projeto, teve um outro em tramitação aqui na Câmara que não passou, ele acabou sendo arquivado, só que também era para ampliar a proibição, mas para narguilés também, em parques, ou seja, qualquer outro uso de fumo, né, que envolvesse ali do hábito de fumar em locais públicos. E para trazer um outro olhar de uma outra lei, essa já é lei mesmo, viu, aprovada aqui na Câmara, que envolve canudinhos plásticos. Eu acho que vocês devem... Quem nunca, né, no passado, não ouviu toda a polêmica que foi a proibição dos canudos plásticos em restaurantes, em lanchonetes. Eu trouxe polêmica, mas é algo extremamente necessário, né? Foi polêmico pelo debate, mas quando a gente pensa no meio ambiente é fundamental e é uma mudança de hábito também, até a gente se questionar, né? É preciso mesmo do canudinho, muitas vezes, né? Existe essa necessidade, então a lei está aí para trazer esse outro olhar também para a população. E ainda nesse tema de meio ambiente, do que a gente pode fazer para mudar, eu queria trazer uma outra lei que é para conscientizar sobre o descarte correto de óleo de cozinha, sabe? Que também é muito importante. Às vezes a gente acaba, o que eu vou fazer com esse óleo? Jogo lá na minha pia, isso acaba poluindo. Joga na privada, exatamente, na privada, isso acaba afetando, né, toda uma questão aí que envolve saneamento e outras questões de meio ambiente. Eu não quero falar também só do óleo de cozinha, mas a gente aprender a fazer o descarte correto em casa, né? São José dos Campos tem os PEVs, né, que é os pontos de entrega voluntária, que recebem vários materiais que a gente não consegue jogar no lixo comum de casa, né, que não é nem o reciclável, nem o orgânico. Então a gente aprender a fazer esse descarte é importantíssimo. E o poder público, a Câmara de São José está atenta a isso, propondo leis para que a gente possa incentivar a gente mesmo a mudar os hábitos, sabe? Tem aquela máxima, se não vai de bem, vai na força da lei. Então esse olhar da Câmara de trazer mesmo essa questão e fazer com que a gente mude. O cinto de segurança era uma outra questão também, que foi hábito, que virou lei depois, né? Ninguém pensa naquele momento, eu não vou entregar a minha idade, mas eu vou dizer que eu peguei já com cinto de segurança. Muito obrigada pelas informações, agradeço, viu? gente. Volte sempre, tá? Conta Continue comigo, mudando muito sempre obrigado. esses hábitos aí, vem. Não, esse hábito eu não vou mudar, não. Então tá bom, por favor, não mude, é verdade, não mude esse hábito. É isso, Bruno, acabou, tá ligado? Pois é, acabou, mas a gente vai continuar com o hábito de estar aqui no Tá Ligado toda semana aqui, trazendo informações e debates interessantes para todo mundo. É isso. Então, até o próximo programa. Tchau. Tchau.